Apareceu pra mim uma moça que engravidou com 14 anos de idade. E o que acontece? Nós já tínhamos trazido aqui vídeos de meninas que engravidaram cedo. Inclusive, a gente trouxe um vídeo que bombou aqui de uma menina que engravidou com 13 anos. E todo mundo ficou chocado aqui no canal, eu fiquei chocada, enfim. E o que aconteceu? Agora é uma moça de 14 anos. E essa moça, ela tem um diferencial. Porque os relatos dela não é apenas sobre a gravidez dela muito cedo, mas ela contando o perrengue que ela passa com o pai da criança e que ela não ia colocar ele na justiça porque ela estava se resolvendo tudo para ele pagar pensão. Mas depois de muitas atitudes erradas dele, ela decidiu colocar ele na justiça. E ela conta ali a rotina de como é engravidar aos 14 anos e o rapaz, que é um rapaz jovem, deve ter seus 15, 16, não tá nem aí, não toma para si nenhuma resposta. Enfim, gente, essa é a conta dela. Ela explicando como é essa rotina e ao mesmo tempo tendo que colocar o rapaz na justiça, ele sendo, eu acho que menor de idade, não tenho certeza. Eu vou ver todos os vídeos junto com vocês. Vamos começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para mais um vídeo o quê? Polêmico, porque quando eu fui falar sobre gravidez na adolescência, foi polêmico também. E esse de hoje está sendo polêmico também, porque vai colocar o cara na justiça. Enfim, sofre demais, gente, sofre demais, porque cuidar de um bebê é complicado e a bebê dela tem quase a mesma idade do meu, tem acho que alguns meses, eu também tenho um bebê, então eu sei que realmente cuidar de bebê é muito trabalhoso. Se eu tô aqui gravando para vocês, é porque o Renan, meu marido, está me ajudando cuidando do Pedro no momento que eu gravo, porque senão não dá, porque o bebê exige muito de você. Então imagina engravidar adolescente. Enfim, é pesado, né? Mas vamos entender o que aconteceu, né? Vamos ver os relatos dela aqui. Então, galera, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também de visitar minha loja online, www.niali.com.br. Galera, minha loja tem hobbies de cetim, fronhas de cetim, toalhas de microfibra, tudo produtinhos que nós confeccionamos, nós que fazemos. Temos costureira aqui, somos uma oficina agora, gente. Então, para que os acessórios antifrizz? Para o seu cabelo durar por mais dias, ainda mais nesse inverno, ele durar definido por mais dias. E o hobby de cetim para você ficar bem confortável na sua casa. Tem kits promocionais, xuxinhas, toucas longas. Não perde a oportunidade, vai lá na minha loja que está aqui na descrição. Usa o cupom de desconto e não perca a oportunidade de cuidar dos seus cachos sem sair de casa. Gente, cupom na tela e o link está na descrição da minha loja online. Então, galera, vamos lá. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tô aqui no quadradinho, então, gente. Vamos ver aqui. Essa influenciadora, ela é a Isabelle Santos. A bebê dela é a coisa mais linda. É um guguzão, gente. Uma fase deliciosa. A bebê dela é a coisa mais linda. E aqui ela fez um vídeo falando o seguinte. Os vídeos dela tudo bombou, gente. Bombou o relato, tudo dela. Vamos entender. Então, o primeiro vídeo que ela fez foi como foi pra mim aceitar minha gravidez aos 14. Então, vamos lá. Amigas, vem finalizar meu cabelo comigo enquanto eu conto pra vocês como foi pra mim aceitar a minha gravidez aos 14. Amigas, eu descobri a minha gravidez muito nova. E pra piorar a situação, eu já tava de 26 semanas. Era praticamente 6 meses, então imagina o susto que não foi pra todos os meus familiares. Eu fui uma pessoa que comecei a ter relações muito cedo. E não foi por falta de aviso, tipo, Isa, se cuida, Isa, se previne. Foi por falta de desleixo. Eu fui irresponsável, desleixada. Eu cresci antes do tempo, eu queria pensar as coisas que deveria ter sido com calma, com uma pessoa que me amasse, sabe? E deu no que deu, né, amigas? Eu engravidei. Quando eu descobri minha gravidez, eu não senti absolutamente nada, porque eu era uma pessoa que não gostava nem de mim. Então, o que era uma gravidez perto disso? Era absolutamente nada. Eu tava numa fase que eu tava me auto-sabotando, tava me destruindo. Eu não queria ficar interrompendo, só que ela vai tocar, gente, em uns 3 assuntos diferentes dentro da gestação. Então, ou a gente comenta ou vai passar. E eu só vou acabar comentando o principal. O que acontece? Ela até fala assim, que eu não gostava nem de mim. E tem muita essa coisa, assim, você se subir, mas principalmente mulher, tá, gente? Principalmente mulher. Acontece uma situação com a gente, eu já até expliquei em outro vídeo, que eu tinha ouvido um psicólogo falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, só linkando com o que ela tá falando, ela tinha um problema de autoestima, né? Então, a gente acha que a menina, muitas vezes, ela tá tendo relação com os meninos, ela está se desenvolvendo como mulher de uma forma, assim, muito cedo, e aí você estranha o porquê isso, e você acha que isso está ligado a empoderamento, a força da mulher. Falta de amor próprio. Fica pensando, ela está sendo incentivada a tentar nisso buscar amor que ela não tem em algum lugar. Você normalmente tá ligado ao pai, viu? Normalmente tá ligado ao pai. Você tenta buscar essa carência aqui que não foi preenchida em outros homens, meninos, rapazes, mas você só se lasca, porque eles não têm obrigação de preencher um vazio emocional em você de forma alguma. E você vai receber o quê? Desprezo, né? Você vai se doar para a pessoa, você vai dar prazer para ela vai te dar prazer físico, para no final não render em nada. E render em o quê? Em desprezo emocional. Isso sim, então não compensa, não compensa. E os
homens também, só que os homens é de uma outra forma. A falta de amor, o buraco que um pai ou uma mãe pode deixar na vida de um homem, acaba resultando em uma outra atitude de autodestruição também, mas é diferente do da mulher. Eu vi um psicólogo falando sobre isso. Enfim, aí eu quis trazer aqui. Aí vamos seguir. Então ela acha que ela estava se autossabotando. O quê? Tendo relação muito cedo e acabou engravidando, ficou arrasada, mas é isso, vai assumir. E aí, amigas, depois de um tempo, a barriga começou a crescer, né? Começou a crescer, não tinha mais como esconder, então eu vestia aqueles shorts curtos porque eu tinha vergonha. Tinha vergonha, não da minha filha, eu tinha vergonha de mim, Só que aí, amigas, eu tive a brilhante ideia de começar a postar no TikTok. Graças a Deus, acho que foi um incentivo de Deus. Porque eu via muitas mães postando, então eu falei assim, vou postar também. E graças a Deus, amigas, deu muito certo. Eu monetizei antes da minha filha nascer, né? Graças a Deus. Mas continuando, todo lugar que eu ia, todo mundo perguntava quantos anos eu tinha e blá, blá, e eu morria de vergonha. Então, pra mim, aceitar minha gravidez foi simplesmente impossível. Eu não demonstrava aquilo de que, né, eu tava mal por conta da minha gravidez. Até porque eu não tinha o que fazer, gente. Eu tinha que aceitar e pronto. Eu fui irresponsável e minha filha não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eu nunca ia cogitar na ideia de tirar, entende? Então eu honrei até o último segundo. Eu fui atrás de enxoval, fui na igreja, pedi doações, criei o TikTok, eu ganhei muitas doações, graças a Deus, porque eu tinha que me virar. Eu fui mulher o suficiente pra, né? Então eu tinha que ser mulher suficiente pra me virar, entendeu? E foi o que eu fiz, eu me virei. Me virei até o último segundo. Enquanto o pai dela simplesmente me escrachou. Eu fui mãe solo até hoje. Eu tive que me virar com tudo até hoje. E uma das partes mais difíceis não foi isso, gente. Foi quando a minha filha nasceu. Eu aceitei minha gravidez numa boa, depois que as fichas caiu de que eu ia ter uma filha, de que aquela vida dependia de mim, que ela não tinha nada a ver com meus erros. O mais difícil pra mim foi quando a minha filha nasceu. Minha filha ficou 12 dias internada na UTI com risco grave de vida, então acho que foi uma das obras de Deus pra mim ter fé, sabe? Pra ele me mostrar o amor verdadeiro de uma mãe. O que aconteceu, amigas? Eu tive fé até o último segundo. Até o último segundo, até minha filha sair daquele hospital com vida, cheia de saúde. Eu pedia pra Deus, amigas. Foi um milagre tão grande que vocês não têm noção. Pra quem não sabe, minha filha, ela teve icterícia. E a icterícia dela tava 13. Ela ia ganhar alta no outro dia, só que a icterícia dela tava 11, aumentou pra 13. Nisso eu chorei muito, porque eu já tinha arrumado o quartinho dela, eu já tinha arrumado o berço dela, já tinha separado as coisinhas dela, sabe? Levei a bolsa da maternidade. Então eu fiquei muito triste. E nisso eu não aguentei ficar. Eu desabei. E ali eu entendi o que era um amor de verdade, sabe? Independente de qualquer coisa, se eu era nova ou não, a minha filha precisava de mim e eu precisava dela. E aí, amigas, nisso eu voltei pra casa, eu chorei, orei. Nossa, eu orei tanto. Eu clamei no Espírito Santo pra que o nível de amarelão da minha filha baixasse pra 8. Presta atenção só. Orei, gente, eu fui o caminho inteiro no outro dia no hospital. Espírito Santo, com fé em Deus, vai abaixar pra 8. Chegando lá, eu não precisei falar nada. A mulher, tá de alta! Eu simplesmente gritei. Nossa, vocês não tem noção de como eu gritei. E nisso eu falei assim, o amarelidão dela que teria se abaixou pra quanto? Pra 8. 8. O número que eu pedi pro Espírito Santo, pra Deus, abaixou pra 8. É bom, porque assim, tem um versículo na Bíblia que diz, acho que é Mateus 11, 14. Aquilo que pedirdes de todo o coração, em oração, será atendido. Tá aí. Agora, é interessante que, já tá chegando agora no final, que ela teve, então, um problema na saúde do bebê dela, a filha dela nasceu com um problema de saúde, e ela pediu muito pela vida da filha dela. Isso é interessante porque ela é uma moça tão nova, sabe, gente? E essa gravidez ia trazer só dor de cabeça pra ela e acabar com a juventude dela, no sentido assim, ela ia ter que assumir uma responsabilidade muito cedo, né? E ela não ia poder ficar agindo igual uma mocinha sem filho. Ela ia agora ter que agir. E mesmo assim, ela pede, então, pela vida da filha dela. Isso mostra que ela tem um coração bom. Mesmo não sendo uma gravidez vantajosa, tendo desprezo do rapaz, o rapaz só xingava ela ainda desejou que o inocente vivesse. Então, mostra que ela tem, assim, parece uma moça boa, gente. Aí ela contou aqui como foi o choque e tudo. E aqui tá a bebê dela. Linda, 7 meses, maravilhosa. Agora a briga já é com o pai. Tudo ficou bem, ela tá bem hoje em dia, tá estável, mas agora briga com o rapaz. Coisa que o pai da minha filha fez, que eu falei, meu Deus, vamos ver o que aconteceu. Coisas que o pai da minha filha fez, que eu falei, meu Deus. Bom, amigas, pra quem não sabe, minha filha Maite, ela tá suspeita de astigmatismo, pra quem não sabe, é um probleminha na visão. Não dá pra ouvir. Eu levei ela no neurologista e os exames dela ficaram 3.900. Mesmo o pai dela... Então, a filha dela teve um problema de saúde e precisou ir no neurologista, deu 3.900. Não dá pra ouvir direito. E não é o áudio, não. É que ela abafou o áudio do celular. Acho que vai voltar depois ao normal, mas
Vai demorar um pouquinho, vamos ver. Sabendo que eu não tinha condições pra pagar esses exames, e ele sabendo da situação, ele nunca perguntou se a menina tava bem. Ele nunca perguntou se eu queria ajuda pra pagar os exames da filha dele, sabendo que isso corria risco da saúde da filha dele. Ele nunca perguntou nada da menina. Outra coisa, gente, também que ele fez, ele não registrou a menina. E eu vou explicar pra vocês. Quando eu descobri que eu tava grávida, e eu falei pra ele me falou um monte. Falou que eu era arruinada, que eu ficava com um outro, que a filha não era dele. Tudo bem, eu falei que a gente faz o teste de DNA quando ela nascesse. E aí, ele falou que ele ia pagar o teste de DNA. Quando a menina nasceu, ele enrolou. Ele preferiu ficar tirando moto de pátio do que fazer o teste de DNA. Aí ele foi e falou assim pra mim, eu tenho a certeza de que a menina é minha filha, não vamos fazer teste de DNA. Aí eu falei assim, tudo bem. E aí, gente, depois ele não quis saber de registrar a menina. Ele sabe que a filha dele tá, ele sabe, e não tá nem aí pra nada. Outra coisa que ele fez também, gente, é que a menina tem 6 meses de idade, ele nunca deu um centavo pra nada. E quando eu mandava mensagem pra ele falando, sua filha tá com prisão de roupa, de tal coisa, ele sempre debochava da situação e inventava um monte de coisa, fazia eu me tornar errada da situação, falando que eu não mandava mensagem pra ele ver a menina, que eu só mandava mensagem pra pedir as coisas, que ele queria levar a menina pra casa da mãe dele, que ele queria levar a menina pra casa dele. E o engraçado é que ele nunca deu um centavo e não registrou a menina. Eu tive que registrar sozinho. Outra coisa que ele fez também é que quando a Maite nasceu, ela ficou 12 dias internada na UTI. E quando ele foi visitar ela, né, no hospital na UTI, ele não teve coragem, a capacidade dele falar que ele era o pai. Ele não queria falar que ele era o pai. Ele simplesmente foi lá e falou que ele era visitante. Ele não conseguiu entrar. Eu tive que ficar 12 dias aguentando ver minha filha naquele sofrimento. E as pessoas perguntavam, cadê o pai? Cadê o pai? Ele tinha vergonha. Eu não sei o que ele tinha, que ele não falava que ele era o pai. Outra coisa também é que quando a Maite saiu da UTI, que ela veio pra casa, ela começou a fazer fezes com sangue. A gente levou na pediatra e ela tava com suspeita de ter APV. O leite, pra quem tem APV, a fórmula, é 300. Tanto, né? E aí, eu falei pra ele que eu não tinha condições de pagar. E ele falou que pra mim, não, relaxa, amanhã eu vou trabalhar com a coisa da manhã. Eu falei que eu precisava hoje, né? Porque eu tinha consumido leite, né? Então eu não podia estar dando um peito pra menina ainda com, né, vestígio de leite no meu organismo. Aí ele falou assim, não, vou pegar emprestado, relaxa. Eu falei assim, tá bom, vou pegar emprestado com uma pessoa aqui e você me devolve. Ele falou, beleza. Gente, eu cobrei tanto, e ele nunca deu um centavo desse leite até hoje. Simplesmente eu tive que me virar pra pagar esses 300 reais pra pessoa que eu tava devendo. Foi simplesmente vergonhoso pra mim. Entendeu? Porque eu atrasei de pagar, porque eu tava confiando na palavra do pai dela. Outra coisa também, gente, é que a minha filha, ela tem 6 meses, né? Tem 6 meses agora. E, tipo assim, ele nunca deu um centavo. Ele nunca deu uma roupa, nunca deu uma fralda, nunca deu uma meia pra menina. E todo final de semana ele ostenta goró. A moto dele já foi presa no pátio 2 vezes. E ele tira, ele tem dinheiro pra tirar. Ele fica luxando, tá? Com os outros. E com a filha dele, ele não pensa na filha dele. Aí depois ele vem reclamar. Ai, por que você não manda mensagem pra mim pegar minha filha? Você acha mesmo? Gente, vocês acham que ele merece? Vocês acham? E outra coisa, eu já coloquei na justiça. Minha primeira audiência com o advogado vai ser no finalzinho do mês. Nossa, é bem rápido o vídeo, mas enfim. Não quis registrar, nunca ajudou. Ai, complicado, gente. Nossa, que situação, né? Muito sofrido, nossa. E assim, eu engravidei. E eu sei como é que é o peso da gravidez. Parece ser uma coisa assim natural da vida, mas é puxado, gente. Pensa numa coisa natural da vida puxada. Nossa, gravidez, parto. Parece que essa frase definiu pra mim o início da maternidade. Trauma físico. Porque eu senti que mesmo sendo uma coisa natural, que a mulher, o corpo dela já é feito para suportar tudo isso, mesmo assim o corpo estava machucado, tendo que se recuperar. Ele estava passando por grandes acontecimentos. Então o bebê ele fica alojado na barriga, não dá nem para respirar direito. O corpo aguenta, mas ele quase não aguenta. O que não mata fortalece, mas quase matou. Só faltou matar também. E aí quando você tem o bebê, fica machucado por dentro, você tem que esperar o corpo dar uma recuperada. Mas aí, me conta a opinião de vocês. E por que vocês acham que o rapaz não assume, não quer? Aí aqui terceiro vídeo. Minha filha não merece o pai que tem. Vou pôr na justiça. Porque no início ela não colocou na justiça. Ela contou para todo mundo que ela não tinha colocado, porque ele decidiu, então, assumir, mesmo que ele não tenha registrado. Pelo que deu a entender, parece que ele visitava de vez em quando, mas não ajudava financeiramente, enfim. Ficou naquele vai e não vai, então ela decidiu não pôr na justiça. Mas aí ela deu um ponto final e decidiu pôr o rapaz na justiça. Vamos ver aqui o vídeo. Minha filha não merece o pai que tem, gente. Eu falei pra vocês que eu não ia tocar mais nesse assunto, que eu não ia mais colocar ele na justiça, só que eu vou pôr sim, sabe por quê, gente? Porque enquanto a filha dele... Minha filha não tá precisando de nada, graças a Deus. Porque eu dou meu jeito, me viro e compro as coisas da minha filha. Mas ele fica luxando com os outros e não dá nada pra filha dele. Nada. Com o amigo dele. Ele luxa com goró, né? Fala logo assim. Com fulaninha, ele gasta bastante, né? Com a namorada dele. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver com o relacionamento dele. Nada a ver com o que eles gastam com os amigos dele. O problema é que a partir do momento que ele luxa com os outros, ele deveria luxar com a filha dele também, né? Deveria, pelo menos, gente, comprar um pacote de fralda, falar assim, ó, toma aqui, pra você não tá jogando na minha cara que eu não dou nada. Toma aqui, 50 pra ajudar você a comprar as coisas da menina. Toma aqui, 100 reais por mês, pelo menos. Não, gente, e o que mais me dói, assim, é ver que ele luxando com os outros enquanto a filha dele não tem nada que ele deu. Nada, gente, nada. Não registrou a menina. Nem o mínimo ele fez isso. Enquanto isso, ele luxa com os outros. É bebendo todo final de semana.
É comprando coisa cara pra dar pros outros. Gente, isso não é um homem. De verdade, eu deveria divulgar a cara dele. De verdade. Eu já me estressei tanto aqui, me corrompendo aqui, que vocês não têm noção do estresse que eu tô. Porque é só mãe que se... Enfim, né, amigas? Eu vou colocar ele na justiça assim, entendeu? Eu tô decidida, eu vou colocar assim, tá? Ele que me aguarde, que eu falei que eu não ia pôr, mas isso, ele tá achando que eu não vou pôr mesmo. Ele tá lá torcendo pra que eu não ponha, mas eu vou pôr sim, sabe por quê? Porque eu não vou ficar aturando isso. Eu tenho vergonha dele ser pai da minha filha. Tenho vergonha, eu tenho Pode falar a palavra nojo, não é palavrão no TikTok. Eu acho que ela tem nojo do rapaz. Entendeu? Mas eu vou pôr, você que me aguarde, tá? Você me aguarda, querido, lá no tribunal, de frente com o juiz. Tá vendo o nervoso que ela tá passando? Sabe o nervoso que ela tá passando pela má seleção do parceiro? Isso também pode acontecer com o homem? Pode. Depois eu vou até explicar. Pode acontecer com o homem, sim. Ele tem uma má seleção da parceira. É verdade. Mas teve um vídeo meu que eu falei assim, a minha grande parte das minhas seguidoras são mulheres. Tem bastante homem agora? Tem, mas a grande maioria é mulher. Aí eu falei, gente, seleciona bem seu parceiro. Porque na hora que você engravidar, não é a sociedade, não existe só o social. Existe a própria natureza. A natureza, ela vai botar em cima de você esse peso. Quando eu engravidei, eu tinha todo o apoio. Eu vim o quê? Pão de ló. Tenho apoio aqui e ali, como eu sempre falei pra vocês, nunca escondi. E ainda assim, eu senti um peso natural, da própria natureza nas costas. Por quê? O corpo machucado, o próprio parto, tanto cesárea quanto parto normal, machucam o corpo precisa se recuperar, o resguardo não é nada mais, nada menos do que o colo do útero tentando se recuperar, o colo, todo o útero por dentro que saiu a placenta tá tentando se recuperar. Você fica esquisita. Teve um dia que minha avó falou comigo e eu tava assim, tava esquisita, porque o corpo, os hormônios, tá tudo tentando se recuperar, porque tá machucado e o bebê precisando de você. Isso daí não é nada social, gente. Não tem sociedade nenhuma te oprimindo. É a própria natureza olhando e a fêmea vai ter que gerar a vida. Então ela vai sentir um baque hormonal, físico. Você vai sentir um baque. E aí eu falei para as minhas seguidoras, seleciona bem, porque a gravidez vai cobrar de você, não dele. E teve seguidora minha que escreveu nos comentários, isso é machismo, Nicole. O homem também tem que selecionar bem a parceira. Olha, falando de gravidez aqui, gente, pode ver que essa dor de cabeça ela tá passando sozinha. Essa moça aqui, ela tá passando essa dor de cabeça sozinha. Então, esse rapaz, ele selecionou mal a parceira, acabou engravidando, não gostava da menina, não fez uma boa seleção, ele não gosta da menina. A menina não fez nada pra ele, mas ele não gosta dela. Então, o que ele tá pagando? Ele vai pagar agora, quando for colocado na justiça. Sim, pra você ver que o homem também tem que selecionar, porque agora ele também tá atrelado a ela. Só que quem tá pagando mais caro, se toda a versão dela realmente é verídica, quem tá pagando caro é ela. Ela tá com o bebê lá chorando na madrugada. Ela tá pagando um pouco mais caro, vocês não acham? Então, a gente tem que selecionar bem o parceiro quando a gente vai falar de gravidez. Agora, sim, os dois têm que selecionar bem, só que ninguém tá selecionando nada. A gente tá saindo por aí, gente, tendo relação casual. E reclama quando engravida, tanto o homem quanto a mulher. Fica possesso quando engravida. Nossa, quem diria que ter relação sem camisinha engravida? Eu fico assim, gente, nossa, caramba. Agora vamos ver um arrume-se pra colocar o pai na justiça. Arrume-se comigo pra ir colocar o pai da minha filha na justiça. Bom, amigas, pra quem não sabe, vou explicar aqui rapidinho. A Maitê é minha filha, ela tem 6 meses. E desde que ela nasceu, o pai dela não registrou ela. Nunca veio ver ela, só veio ver uma vez na vida quando ela tinha 10 dias de vida. E nunca deu 1 centavo pra nada e não registrou ela. E bom, gente, eu vou lá no Fórum de Santa Amaro. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que alguma das minhas seguidoras deve conhecer, porque acho que mora aqui perto, né? E bom, amigas, toda vez que eu mandava mensagem pro pai dela, cobrando, tipo, falando, sua filha tá sem fralda, porque sua filha... Nossa, minha frente tá horrível. Porque sua filha tá sem roupa, tal coisa. Ele sempre falava, mas você só me manda mensagem pedindo as coisas. Mandar mensagem pra mim ver ela, você não manda. Como se a menina fosse sobreviver da presença dele. Tem pai que acha que se pegar a menina por 1 hora, é pai ausente, é pai presente, entendeu? Que é o paizão, mas que não dá 1 centavo de pensão. Gente, eu vou passar esse perfume aqui da lista. E assim, gente, eu vou colocar na justiça mesmo, sabe por quê? Porque eu cansei de ficar pagando de boazinha, entendeu? E eu vou colocar lá mesmo, porque quando eu ligo lá no Defensoria Pública, tá difícil de marcar. Aí falaram que é pra mim lá no Fórum de Santa Amaro, aí eu tô indo hoje. E no último vídeo que eu fiz, gente, falando que eu ia lá colocar ele na justiça,
Um monte de macho que se paga de pai, com certeza, tava aí me cancelando nos comentários, entendeu? Mas eu vou pôr mesmo. Eu aqui, ó, esses caras que são os bons. Então, o que que acontece? Esse cara aqui tá defendendo, parece que é ela, ó, o homem aqui falando parabéns por você escolher o cara certo. Tem isso, tem uma questão de escolha, mas o que que acontece? Sempre que a gente vai fazer um conteúdo em que é um comportamento de um homem, um comportamento de uma mulher, os homens tendem a defender o homem e as mulheres tendem a defender as mulheres. Inclusive, os homens aqui do meu canal andam ficando até meio indignados comigo. Ah, todo vídeo que você faz, você fica defendendo mulher. Ah, diante de uma situação dessa, vamos chutar que a menina aqui tem razão. O cara não ajuda em nada. Aí vem um cara e diz, ó, parabéns por você escolher o cara certo. Sim, é verdade, ela escolheu errado. Mas o erro agora foi dos dois. Os dois não têm que pagar, só paga um. Então, você tá entendendo? Mesmo o cara estando errado, o comentário é... errado é você. Então, tende muito a isso. Quem fica tendo relação sem camisinha, de forma casual... duas, uma, ou tu me engravida, ou tu pega uma doença venérea. Não sei em que mundo vive. Eu lembro que eu conversei com um jovenzinho, gente, que eu falava pra ele assim, você tem relação sem camisinha? Aí ele falou, as meninas nem pedem. Eu parei assim, eu fiquei... daí se elas não pedem? Na hora que você engravidar uma delas, elas vão pedir sim a pensão. Aí depois fica com raiva da menina, aí ó, fica com raivinha. Ah, a menina não pediu camisinha, elas não pedem. Ai, gente, olha... Agora vamos ver aqui, que aqui nesse vídeo ela colocou ele na justiça. Coloquei o pai da minha filha na justiça. Finalmente! Finalmente! Gente, eu queria conversar com vocês um pouquinho. Quando eu postei esse vídeo, eu recebi muito hate falando que quando eu postei o vídeo, me desculpem pra colocar o pai da minha filha na justiça. E aí, quando eu gravo um vídeo de rotina, todo mundo ataca. Agora, no vídeo que eu postei sobre o pai dela, todo mundo defendeu? Que mundo hipócrita é esse? E bom, gente, eu coloquei ele na justiça mesmo, sabe por quê? A moto dele já foi presa 2 vezes no pátio, ele pagou a moto, pagou pra tirar. Vocês sabem que não é barato, não. Certo, todo final de semana tá luxando com bebida em adega, que eu sei muito bem, tá? Eu sei muito bem, eu não tô, mas eu sei. Nunca perguntou, nunca mandou uma mensagem sequer. Oi, Isa, como que tá minha filha? Ela tá bem? Ai, eu vi os vídeos que ela tá com suspeita de Instagram. Como é que ela tá? Você quer um pacote de fralda? Você quer um lenço? Você quer um leite? Nunca. Ai, agora vocês vêm tacar hate em mim porque eu coloquei ele na justiça? Me poupe, me poupe. E pra piorar, gente, não é só isso não, a família dele. O povo posta a foto da menina, o povo da família dele posta a foto da menina, e ninguém nunca mandou mensagem perguntando se a menina tava bem. Se eu preciso de ajuda, se eu quero alguma coisa, agora postar... Até ele posta a foto, gente. Ele posta a foto da menina e acha que é o paizão. Ele acha que é o paizão, ele acha que é o pai do ano. É muita hipocrisia, gente, muita hipocrisia, mas graças a Deus eu coloquei na justiça. Glória ao Senhor, gente, glória ao Senhor. E eu não sei onde ele mora, gente, só tem o endereço da casa da... Não vou falar o nome, né? E aí eu botei o endereço dela lá, vai chegar a carta lá. Agora, se ele não pegar a carta, ele vai ficar como caçado na justiça. Então, assim, né, vai ficar como caçado, amor. Eu vou passar bem o enderecinho de onde ele ficar, ó, pra ele ir lá buscar ele. Então, assim, gente, coloquei mesmo, porque quando eu gravo um vídeo de rotina... mostrando meu dia, você taca hate em mim. Agora, o pai nunca taca hate. O pai é o melhor. Parabéns pro pai dela. Parabéns. O melhor do ano. Nunca dá nada. Posta uma foto, é o paizão do ano. Hipocrisia do caramba. Enfim, agora ele está na justiça e a justiça vai correr. Agora vai ver o que vai acontecer. E uma lei que é chata, que é exigente, é a lei da questão da pensão. Eles vão atrás mesmo, pelo menos o que eu ouço é que eles vão atrás e dá uma apertada no cara. Dá uma apertada no cara. Me conta aqui o que vocês acharam da história da Isabelle, gente. Tá saindo do quadradinho, gente. Aí você fala, Nicole, o homem não precisa selecionar bem a mulher? O homem tem que selecionar também a mulher. Tava vendo agora uma história, a mulher matou o namorado, é que é mais difícil de ver, por conta da força física. A menina teve um surto, esperou ele dormir e matou ele. Então sim, tem muita história, assim, de mulher que manipulou a situação, fez o amante matar o marido, fez o marido matar o amante. Sim, tem mulher que é perigosa, tem mulher que bota o terror, tem mulher ruim, o homem que selecione bem. Mas quando a gente vai ver uma massa... em relação à gravidez na adolescência, em relação à pensão alimentícia, você vê ali o homem e muitos homens deixando a desejar, abandonando o filho, não cumprindo com seus deveres. Acontece. A gente não pode negar o que tá vendo, entendeu? A gente não pode negar que tá vendo. Que sim, existe um abandono. Mas me conta aqui, gente, a experiência de vocês com essa questão de gravidez na adolescência. O que vocês conhecem sobre esses casos? Se existe muito no seu meio, se não. Mas me conta aqui. Obrigado por terem assistido e beijo.